Olá pessoal, sejam bem-vindos às formações sobre a vida espiritual aqui no canal da Casa de Evangelização. Eu me chamo Eduardo Albuquerque e eu estarei acompanhando vocês pela sequência de vídeos de formações e faço também o convite para que, caso você possa vir assistir presencialmente aqui, basicamente nas terças-feiras às 19 horas, aqui na Casa de Evangelização. Esta é a nossa primeira formação e eu vou colocar aqui uma formação que é bastante útil para quem está começando, pois você poderá praticar as orientações que serão dadas já imediatamente, trazendo assim muitos frutos para a alma. São as orientações do Padre Afonso Rodrigues, da Companhia de Jesus, venerável Padre Afonso Rodrigues, que viveu no século XVII, sobre o bom uso, né, o bom proveito, como tirar bons proveitos das formações, das pregações que são escutadas, certo? E dentro da obra do Padre Afonso Rodrigues, esta não é a primeira formação, certo? Ela está no meio do itinerário formativo do Padre Afonso Rodrigues. Contudo, eu acho muito útil e muito válido tratar deste tema já no início, porque as pessoas que virão aqui presencialmente e você que está assistindo este primeiro vídeo, você já demonstrou um interesse, não é, de estar aqui, de querer saber um pouco mais. Então, eu acredito que saber como tirar bons proveitos das formações e das pregações que você escutar, eu acredito que isso seja muito válido e muito útil para a sua alma, certo? Então, no livro de Práticas de Virtudes Cristãs, do Padre Afonso Rodrigues, ele coloca dentro desse tema, né, ele começa com a introdução falando de como era útil, no caso, era útil para a Companhia de Jesus, para os jesuítas, a formação constante de seus membros. O Padre Afonso Rodrigues disse que semanalmente, ou no máximo a cada 15 dias, a Companhia de Jesus se reunia em seus vários núcleos, não era algo universal, mas cada região se reunia e tinham, nesta frequência semanal ou quinzenal, formações continuadas, certo? Sobre a vida espiritual, sobre a virtude, sobre o combate aos vícios, sobre várias coisas da vida espiritual, não é? Sobre a doutrina da igreja e tudo mais. E ele coloca que é muito útil esta prática, certo? Muito útil, que faz com que aqueles que participam possam assim nutrir a sua alma com um bom alimento, né, com um bom alimento espiritual e progredir bastante, saindo da mornidão, saindo da mediocridade, sabendo que Santo Agostinho diz que na vida espiritual quem não progride, regride. E o Padre Afonso Rodrigues coloca que esta formação semanal continuada é algo extremamente útil para o progresso espiritual. Nisto, aquilo que ele fala sobre essas práticas ou exortações religiosas, o Padre Afonso Rodrigues utiliza esta expressão, nós podemos adaptar então para as formações que nós recebemos ou para as pregações que nós escutamos cotidianamente, as pregações da Santa Missa, né, nas homilias, mas também nos grupos de oração ou nos grupos de estudo, onde se ensinam as virtudes cristãs ou onde se ensinam as práticas de devoção, onde se fala sobre a doutrina espiritual. Então ele coloca aqui algumas regras que são muito úteis para que você consiga aproveitar ao máximo cada uma destas formações. A primeira regra é não ir por costume ou para cumprir uma obrigação, mas com um verdadeiro desejo de aproveitar. Se você participa de uma comunidade, o pessoal aqui da Casa de Evangelização, nós temos formações semanais. O primeiro passo, a primeira regra para que você consiga aproveitar uma formação é que você não vá por costume, por rotina, nem porque você é obrigado a ir.
mas ir com um grande desejo, um verdadeiro desejo de aproveitar aquilo que será dado. Porque daquela formação você conseguirá tirar algum fruto que poderá alimentar a sua vida espiritual, a sua vida interior, fazendo com que você progrida, fazendo com que você se aproxime de Deus. A formação constante, o escutar constantemente falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, o escutar falar sobre Ele, nos faz pensar nele. E aí é um passo para que a gente consiga estar constantemente na presença de Deus. Nós estamos sempre esquecendo das coisas que nosso Senhor nos fala. Nós estamos sempre esquecendo sobre a questão do combate aos vícios e a aquisição das virtudes, a conquista das virtudes. Então, é necessário ter este desejo de escutar a palavra de Deus. Como podemos dizer que escutar como quem tem fome, escutar como quem tem sede. Se quando você encontra, por exemplo, uma criança e ela é meio gordinha, você vai falar: eita, como tem saúde, benza-te Deus, né? Benza-te Deus para que nunca perca essa saúde, porque ela gosta de comer. Quando a pessoa tem um apetite muito bom para a comida, se diz que ela tem uma boa saúde. Da mesma forma, a gente pode utilizar essa analogia para a vida espiritual. É sinal de uma vida espiritual boa quando se tem desejo de escutar a palavra de Deus, quando se tem necessidade, quando se busca escutar a palavra de Deus. Porém, quando se não busca, é um sinal de uma péssima saúde espiritual. Quando se faz de forma desleixada ou de forma com murmuração, isso é um péssimo sinal de como está a vida espiritual dessa pessoa. Então, é necessário ter o desejo de aproveitar as formações, as pregações. Por quê? Porque isso fará um bem para a sua alma, não é? Então, ir como quem tem fome, porque se você realmente está buscando a santidade, você deve ter fome de escutar a palavra de Deus. Não podemos, assim, eu pelo menos não consigo imaginar, por exemplo, Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora, vai ter uma pregação de São João ali na igreja, lá em Éfeso. Nossa Senhora, eu não consigo imaginar Nossa Senhora falando. Não vou não. Eu já escutei falar demais de Jesus. Não é? Eu não consigo imaginar isso, certo? Bem como São Francisco. São Francisco, Santo Antônio vai ali pregar. Não, já rezei demais hoje, já escutei falar demais de Nosso Senhor. Eu não consigo imaginar estes santos tomando uma atitude dessa, mesmo depois de terem rezado de fato muito, certo? Eu não consigo imaginar Nossa Senhora, depois de ter se unida totalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo, eu não consigo imaginar ela recusando escutar uma pregação que fará com que ela se lembre ainda mais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo imaginar, não é? Então, quanto mais nós que não trilhamos o caminho desses santos, certo? Então, ir com verdadeiro desejo, esta é a primeira regra. A segunda regra é não ir por curiosidade, certo? Não devemos ir atrás apenas de buscar uma novidade, uma curiosidade, um conhecimento que é fantástico e que poucas pessoas têm, não é? Ir atrás de pequenos detalhes que muitas vezes só irá aguçar a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não é? De conhecer coisas que poucas pessoas sabem e assim querer depois ensiná-las só porque são coisas, são novidades, mas que não tem aquele alimento para a construção da alma. Padre Afonso Rodrigues diz, não é? Tiremos os olhos destas coisas e as ponhamos na substância no que diz. Então, quando você for estudar alguma coisa sobre a fé, quando você for atrás de algum conhecimento, não se fixe nos acidentes, certo? Mas procure a substância daquela verdade. Procure a substância daquela questão para que aquilo possa te alimentar, certo? Então, quando você for participar de uma formação, ou o padre está falando sobre determinado vício, sobre determinada virtude,
Por exemplo, um caso que aconteceu recentemente, aqui na Casa de Evangelização, o padre, na homilia, citou uma ordem muito antiga da igreja chamada Ordem dos Mercedários, né? A Ordem Real, Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a remissão dos cativos. E nisso ele falou que do carisma dos mercedários era o salvar os cristãos que estavam presos no cativeiro. O padre falou isso e imediatamente muitas pessoas se fixaram apenas nesta questão extraordinária e curiosa da ordem dos mercedários, que ainda existe, certo? Mas esqueceram de todo o resto, da parte da oferta total a nosso Senhor Jesus Cristo, da obediência, do cumprimento da vocação, tudo aquilo que a homilia estava a falar. Então, não ir por curiosidade, nem se fixar nas curiosidades. É como você comprar um milkshake e ficar contemplando o canudo, não é? E não aquilo que você comprou para tomar. Ele coloca aqui que deve-se ouvir as exortações e sermões com dor, com humildade, comparando cada um sua vida ao que se ouve e considerando quão diferentes somos do que ali se diz e quão longe estamos da perfeição que ali se nos é apresentada, certo? Então, se forem falar sobre a vida de São Francisco e os diversos milagres que ele fez, não se fixe nos milagres, certo? Na curiosidade dos milagres. A curiosidade dos milagres é um acidente. O que é a substância disso é a união e a entrega de vida de São Francisco e quão distante estamos disso, certo? A santidade de vida que eu devo imitar, mas não as questões acidentais. A terceira dica é: estas exortações não sejam para dizer coisas novas e extraordinárias, mas para nos trazer à memória as coisas comuns e ordinárias que levamos nas mãos e para nela nos avivarmos. Isto aqui já é mais uma exortação àqueles que estão dando as formações, né? Que nestas formações, no caso aqui era para os superiores, os responsáveis pela formação da ordem, que estas formações não sejam para falar dessas coisas curiosas do ponto anterior, não é? Ou extraordinárias, mas para nos trazer à memória os pontos comuns, aquilo que deve ser praticado ordinariamente, certo? Para sempre estarmos lembrando destas verdades. E aqui ele fala sobre a frequência, não é? De 8 em 8 dias, assim, semanalmente ou quinzenalmente. Por quê? Porque é extremamente necessário estarmos sempre lembrando das verdades de fé, estarmos com estas verdades frescas na nossa memória, pois nós temos uma grande facilidade em esquecer todas as coisas. Nós acabamos entrando numa vida automática na fé e acabamos fazendo as coisas de forma mecânica, sem um zelo, sem uma caridade, sem um amor ardente por nosso Senhor Jesus Cristo e pela salvação das almas. Então, é necessário avivar sempre em nossa memória a necessidade da prática das virtudes e do combate aos vícios, certo? Então, Santo Agostinho disse: ainda mais debilitada e fraca ficou nossa vontade para seguir o que convém do que o entendimento para entender. Então, é necessário que nos digam as mesmas coisas. São Paulo, em Filipenses 3, versículo 1, eu vos escrever as mesmas coisas, não é? Então, São Paulo que subiu até o terceiro céu, mas quando você pega as cartas de São Paulo, ele repete muito. E aí, aqui em Filipenses ele fala: eu estou escrevendo as mesmas coisas. Por quê? Porque é necessário estar sempre se lembrando, Então, um formador, um sacerdote, uma pessoa que está para ensinar aos outros, ele deve buscar as coisas úteis para a salvação das almas, para a perseverança destas almas. Não apenas coisas extraordinárias e curiosas,
datas, feitos incríveis. Não, ele tem que falar aquilo que é o básico. Ele pode aprofundar naquilo que é o básico, naquilo que é sobre a conversão, sobre a união das pessoas, das almas a nosso Senhor Jesus Cristo, da configuração dessas almas a Cristo, da santificação, do processo de sacrifício, de renúncia de si mesmo, do progresso espiritual. Então, temos que falar sobre essas coisas. Isso é o necessário, certo? E você vê claramente quando uma pessoa está debilitada espiritualmente, a gente volta para o primeiro ponto, né, de ir por necessidade, e sobre aquele desejo de, assim, o bom apetite é um sinal de boa saúde, e o péssimo apetite espiritual é um sinal de péssima saúde espiritual. Quando a pessoa diz, de novo falar sobre oração, então essa pessoa, ela está muito, está com a alma muito destruída, certo? Você está vendo uma mornidão, um germe mórbido, um vírus que está destruindo ela. Então é necessário uma reação, certo? A quarta dica, né, o quarto ensinamento do Padre Afonso Rodrigues para aproveitar bem as pregações é escutar cada formação e pregação como se tudo o que for dito está sendo dito para si e não para os outros, certo? Está sendo dito para mim, está sendo dito para você. Isto é algo que é muito claro e evidente dentro das formações. Quando você vai para uma formação e aí o formador, o pregador, o sacerdote, ele está falando, por exemplo, sobre um pecado específico, sobre o vício o pecado do adultério. Neste exato momento, a pessoa, né, você vai parar e vai olhar, caramba, eu espero que fulaninho esteja aqui, porque ele precisa escutar isso daqui é para ele. Aí o padre vai e começa a falar agora sobre a inveja. E aí essa pessoa fica, caramba, era para a ciclaninha estar aqui porque ela precisa escutar isso, não é? Então, eita, isso foi para fulano, isso aqui foi para cicrano. Então acabará a formação e nada foi para você, certo? Acabará a homilia e você não recebeu nada porque você se esquivou de tudo. Você se esquivou de tudo. Então, já dizia Eclesiástico 21:18. Homem prudente e sábio, qualquer palavra proveitosa que ouve, aplica a si. Porém, o vicioso em vão descontenta-se dela e a joga para trás e aplica aos outros. Então, você foi participar de uma formação e parece que o formador, o padre, o pregador, ele está falando algo que é para aquela pessoa que você sabe que tem aquele vício, beleza. Mas antes disso ser para ele, é na verdade para você, certo? É na verdade para você. Você precisa escutar isso. Você precisa receber e acolher todas as palavras que forem ditas dentro de uma homilia, de uma formação e aplicá-las a si, certo? Para a sua salvação e a sua santificação. Se você se esquivar de todas, você não será atingido por nenhuma das palavras, nenhuma das orientações e exortações. Não acabará sendo um vício. Então, para combater este vício, coloque para si tudo aquilo que for dado. O quinto ponto é uma decorrência deste quarto ponto, que é aproveitar tudo o que se diz, mesmo que não haja necessidade. Então, se naquela homilia o padre está a falar sobre o adultério, mas você, graças a Deus, nunca cometeu adultério, o que isso quer dizer? Que você não precisa escutar essa formação? Não. Que você precisa escutar e escutar com bastante atenção para que você não caia no adultério. Certo? Então não são apenas as pessoas que caíram no adultério ou que sofrem determinada tentação que devem escutar as formações sobre aquele tema. Mas, na verdade, todas as pessoas.
e ainda mais necessário para quem não sofre aquela tentação, para que não venha a cair, certo? Então é melhor ter o remédio antes do que ficar doente, certo? Então, aplicar a si tudo o que for dito dentro da formação. Este é o quinto ponto das orientações do Padre Afonso Rodrigues de como aproveitar bem as formações, pregações, homilias que escutarmos. O sexto ponto, a sexta dica do Padre Afonso Rodrigues é que a palavra de Deus é manjar e mantimento para a alma. Então sempre devemos procurar tirar das práticas e sermões, das formações, alguma coisa que, guardada e conservada em nosso interior, em nosso coração, produza obras boas. Então, é claro que a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela não sai da boca de Deus e não volta para ele sem deixar o seu fruto, ela deixa o seu fruto. Então, escutar a palavra de Deus com muita atenção e devoção, porque é a palavra de Deus e ela frutifica, e ela te santifica, e ela faz com que você seja mais forte para lutar contra o pecado, para que você cresça em virtudes. Então, aproveite a palavra de Deus. Orígenes, ele tem uma frase, quando ele comparava os primeiros cristãos e a sua devoção à Eucaristia, que impediam que qualquer fragmento da Santíssima Eucaristia caísse no chão, para evitar que um sacrilégio acontecesse. E a gente deve fazer isso. Porém, Orígenes ele faz uma outra comparação, só que em relação à palavra de Deus, que é pão para a nossa alma, para a nossa vida interior. E as pessoas, pelo menos na época de Orígenes e também hoje, liam as Sagradas Escrituras, mas de forma desleixada, fazendo com que os fragmentos da palavra de Deus caíssem no chão. Então, nós devemos ter muito zelo também ao escutar a palavra de Deus, porque é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder para curar, para converter, não é? É a palavra, são as palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo, que como diz São Jerônimo, quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, como rezamos, nós falamos com Ele. Então temos que zelar pela Sagrada Escritura, que ela é manjar e mantimento para a alma. Então, estas são as seis dicas, as 6 orientações ou regras do Padre Afonso Rodrigues para bem aproveitar as práticas e exercícios espirituais, certo? Sabendo que nós precisamos do contato constante com a palavra de Deus, com as formações, porque nos lembra nosso Senhor. Nós temos uma amnésia espiritual e facilmente esquecemos daquilo que aprendemos. E facilmente esquecemos da palavra de Deus e facilmente esquecemos da nossa meta. Precisamos sempre estar recordando o objetivo tão alto que nós temos. Então, seguir estas questões, que, resumindo, ir por necessidade. Você tem a necessidade de escutar. Você tem a necessidade de escutar, prestar atenção nas homilias. E não só isso, sabendo do grande problema que nós temos em relação às homilias. O Papa Emérito Bento XVI ele disse que uma vez que o maior milagre era a gente sobreviver à quantidade de homilias ruins que nós temos. Então, se esta é a sua situação, maior é a sua necessidade de estar procurando uma formação, de estar procurando algo que lhe faça pensar no céu, lhe faça buscar a santidade. Então, como uma grande necessidade de buscar a Deus. E isto é sinal de boa saúde. Se você se recusa a participar disso, se você faz parte da casa de evangelização, mas se recusa a escutar as formações, por exemplo, isto aqui é um sinal. São João Crisóstomo. Assim como o bom apetite é sinal de boa saúde e boa disposição corporal, assim o ter o desejo e fome de ouvir a palavra de Deus é sinal de estar boa a alma. E se não tendes fome da palavra de Deus nem gostais dela, é mau sinal. Estais doentes, pois não tendes vontade de comer. Antes, estais cansado deste manjar espiritual. Isso em relação às homilias, em relação às formações.
Não ir por curiosidade, mas buscar a essência, a substância de cada coisa. Que estas formações sejam também para o crescimento. Isso aqui aí nós nos dirigimos a quem está responsável por formar. Aplicar a si tudo o que é dito e não ficar se esquivando, aproveitar tudo mesmo que não tenha necessidade aparente e ter zelo e devoção pela palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção, até a próxima formação.